Hoje nós vamos recordar alguns eventos da vida do profeta Elias. O texto base que vamos utilizar está em 1 Reis, capítulos 18 e 19. No capítulo 18, nós encontramos Elias no Monte Carmelo e o encontro dele com 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo. O confronto de Elias com esses 850 profetas pagãos. Vejam, o profeta do Senhor contra 850 profetas pagãos. E vamos ver também a extraordinária vitória de Elias. A vitória de Elias falando em nome do Senhor. Elias era um super-herói. Nós podemos dizer assim, um super-herói do povo de Deus. Este evento marcante na vida de Elias, marcante na vida do povo de Israel, foi produto da fé do profeta Elias e do cumprimento da missão que Deus dava a ele enquanto profeta. Elias foi fiel a Deus em tempos difíceis. Quando o rei Acabe provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele, esse texto está em 1 Reis 16, 33, era a condição do reinado, o rei de Israel provocou ao Senhor mais do que qualquer outro rei. Os momentos mais marcantes da vida do profeta ocorreram no confronto do Monte Carmelo. No auge dessa história extraordinária, Acabe e seu reino viram com os próprios olhos a verdade de Deus, como Deus responde à oração. Foi um momento inesquecível da história de Israel. Bem, então nós podemos pensar assim, Elias era imbatível, Elias tinha entusiasmo o tempo todo, Elias estava sempre pronto para defender o Senhor Jesus, para defender o Senhor Deus. Entretanto, no capítulo 19, dos versos 1 a 18, a gente vê que Elias estava apreensivo. A súbita apreensão e medo do profeta Elias. Por quê? Porque a rainha Jezabel, mulher do rei, quando soube que os profetas haviam sido mortos por Elias, haviam sido vencidos por Elias e depois mortos, ela se indignou de tal maneira e decretou uma sentença contra Elias. Ela disse: não vai passar um dia e você vai morrer. A determinação, a morte do profeta. Bem, Elias estava cansado, Elias estava desanimado e com medo. O cansaço de Elias. Após aquela luta intensa contra os profetas de Israel, ele se encontrava cansado. Mas agora, nesse cansaço, nesse desânimo, o Senhor enviou um anjo para que confortasse Elias, que alimentasse Elias. E agora, então, após o anjo cuidar de Elias, ele caminhou 40 dias e fugiu, se escondeu numa caverna. Lá ele dizia assim: estou só, querem me tirar a vida. Como que ele podia achar que estava só? Veja, irmãos, ele tinha tido um momento glorioso, um momento impecável de fé. E agora ele tinha perdido a fé praticamente. Estou só. O Senhor não está me ajudando. Não tem ninguém me ajudando. Eu não sou o único fiel no povo de Israel. E o Senhor se apresenta então a Elias. De que maneira o Senhor se apresenta a Elias? Vamos ver, primeiramente, irmãos, como é que o Senhor se apresentou a Elias no Monte Carmelo. Na força, no poder, queimando o sacrifício, queimando o altar, as pedras e tudo. Agora, então, o Senhor se apresenta a Elias, mas de que maneira ele se apresenta? Vamos ver. Primeiramente, vem um vento forte, mas o Senhor não estava no vento forte. Em seguida, veio um tremor de terra, mas o Senhor também não estava no tremor de terra. Veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Veja, manifestações poderosas, vento, terremoto, fogo, mas o Senhor não estava lá. Mas veja, irmãos, aí que coisa mais bonita. Aí teve um som delicado, um cicio, uma brisa suave, um suave sussurro, uma voz mansa e delicada. E o Senhor estava nesse cicio. O Senhor estava nessa brisa suave.
A resposta do Senhor ao profeta Elias não foi uma demonstração de força e poder, mas foi uma resposta com delicadeza, com carinho. É assim que o Senhor nos trata, irmãos. O Senhor nos trata com carinho. O Senhor nos trata como uma brisa suave, com voz mansa e delicada. É óbvio, irmão, que a gente vê o poder de Deus, mas o Senhor nos trata com carinho. O que o Senhor falou para Elias: você não está só, tem mais de 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Isso era para animar Elias. Elias, você não está só, você não é o único que está fazendo a vontade de Deus. Você não é o único que mantém a fidelidade ao Deus. Mas tem mais 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Às vezes, em nossa vida, eu estou lendo um texto da nossa lição. Às vezes, em nossa vida, Deus responde de maneira direta, poderosa e inconfundível. Isso fortalece a fé e sentimos que Deus está perto de nós. Em outras ocasiões, vacilamos e cedemos à tentação, achando difícil seguir a Deus com fé inabalável. Procuramos as respostas divinas do jeito que esperamos recebê-las, sem perceber que os pensamentos e caminhos de Deus são muito mais altos e sábios do que os nossos. Veja o texto de Isaías 55, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O Senhor Deus está absolutamente acima dos seres humanos. O Senhor Deus sabe o que é melhor. Os pensamentos do Senhor Deus são melhores que os pensamentos dos homens. E assim as respostas do Senhor Deus, muitas vezes, não são de acordo com o que gostaríamos, mas elas são absolutamente sábias, absolutamente corretas e oportunas. Assim como há muitas coisas na criação que não compreendemos, não devemos nos surpreender por muitas ações de Deus, que muitas ações de Deus também estejam além do nosso entendimento. Muitas vezes, irmãos, e muitas vezes mesmo, nós não entendemos por que o Senhor permite que aconteça tal coisa. Por que tal coisa aconteceu? Por que a oração não foi atendida? Por que demorou tanto para atender a oração? Mas os pensamentos de Deus, irmãos, são maiores do que os nossos pensamentos. E pela fé, nós devemos ter a convicção de que o Senhor atende da melhor maneira e no melhor tempo. Veja o texto para meditar. Deus, nosso Pai amoroso, sabe exatamente do que precisamos. Como podemos nos aquietar, confiar no Senhor e manter os olhos fixos nele em todas as circunstâncias? Como que eu posso fazer isso? Alimentando a minha fé. Como eu posso fazer isso? Tendo a convicção de que o Senhor cuida da melhor maneira. Sabendo que o Senhor Deus é um Pai amoroso. O Senhor Deus é amor. E Ele tem amor por cada um de nós. E Ele vai cuidar dos nossos assuntos, segundo o seu tempo, segundo a sua vontade, da melhor maneira possível. Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos. Que Deus abençoe para que nós possamos ter confiança nas nossas orações. Confiança no atendimento correto, do atendimento eficaz das nossas orações. Confiança de que temos um Pai amoroso, que cuida de cada um de nós. Um Pai que conversa conosco com carinho, como conversou com Elias. Uma brisa suave, uma voz mansa e delicada. É com uma voz mansa e delicada que o Senhor Deus quer conversar hoje com cada um de nós.